Olá, companheiros cristãos. Espero e desejo que todos estejam bem, em paz. Encerramos mais um mês, com as bênçãos de Deus e iniciaremos mais um podcast com o tema enfermidades. E contaremos com o colaborador Roberto Oliveira, trazendo para a pauta o seu conhecimento espírita e os seus esclarecimentos. Sou Nicole e juntos vamos dar início ao nosso podcast com oração que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Mestre, a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, caímos em novos erros e novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E com esta prece, pedimos que derrame bênçãos de paz e de amor por todo este globo terra. A todos que essa mensagem chegará, que possa uma fagulha do teu conhecimento despertar os nossos corações para seguir e continuar trilhando o caminho do bem e da verdade. Iniciaremos o nosso podcast com o nosso amigo e irmão Roberto Oliveira. Muito grata a todos. Por que adoecemos? Eu sou Beto e iremos falar sobre esse assunto. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, não existem doenças, existem doentes. Logo, a doença não é um processo físico, material, é um processo mental. E se é um processo mental, é um processo espiritual, porque a mente é o espírito. Para que possamos entender melhor, vamos falar na composição de uma encarnação ou de um corpo físico. Para se formar um corpo físico, o espírito precisa do perispírito ou MOB, modelo organizador biológico, ou seja, a forma do corpo físico, a sede de onde precede todos os acontecimentos que vão ao corpo físico. Precisamos do duplo etérico, que é um corpo energético, ou seja, o combustível para a existência física, e o corpo físico, que nada mais é do que a tela onde se expressa os sentimentos, as emoções do espírito, ok? Vamos lá. Se todo o processo é espiritual, porque somos espíritos, estamos encarnados, não somos encarnados, não somos carne, estamos carne. Então, todo o processo que origina-se no corpo físico vem do plano espiritual. E antes, uma ressalva aqui, todo o processo que acontece com o ser humano é espiritual, porém nem todo o processo é espírito. Nem tudo que está acontecendo na sua vida significa que é um espírito que está fazendo. Porém, tudo que acontece na sua vida é registro, espiritual, porque somos espíritos, ok? Entendendo isso, damos continuidade. Para que você adoeça ou que você pegue determinadas doenças, você precisa ter um registro desta doença no corpo espiritual, uma predisposição a essa doença. E antes que alguém questione, se toda doença provém do espírito, se eu for picado por uma cobra e desenvolver uma doença ou um problema por causa da picada da cobra, como pode ter isso vindo da questão espiritual? Bom, a cobra pode lhe picar, mas os danos que ela causará em você, fisicamente falando, precisa-se ter realmente uma predisposição no corpo perispiritual. E eu tenho como
balizar a minha tese, a minha teoria sobre isso, porque, por exemplo, existem pessoas que têm contato com a AIDS, tem a AIDS no seu organismo, mas a AIDS não atinge, né, não desenvolve-se no próprio hospedeiro, ele se torna apenas hospedeiro, hospeda, né, o vírus da AIDS, consegue transmitir para outras pessoas, mas não se infecta, ou seja, não tem no seu corpo perispiritual a predisposição para a doença. Isso nós vimos aqui no Covid, recentemente no Covid. Você vê que houve pessoas que pegaram o Covid, foram assintomáticos, ou seja, não tinham sintomas sequer da doença, apenas constatou-se que tinham vírus quando se fez o exame. Mas não se causou dano nenhum, porque o seu corpo não conseguia assimilar, né, a doença, porque não existia um registro ou uma predisposição no campo espiritual. Quando falamos sobre predisposição, nós queremos dizer o seguinte: cada ação que nós fazemos, que nós pensamos, que nós criamos, cria-se um registro, né, no corpo perispiritual. Então, quando passamos de uma encarnação para outra, esses registros que nós criamos pelas nossas ações, que podem ser positivas e ou negativas, acompanham a gente nas encarnações. Um exemplo, alguém pode ter câncer de pulmão sem nunca ter fumado, né? Ter problemas no fígado sem nunca ter bebido, sem nunca ter se alimentado de uma forma errônea, e vem com a predisposição. Por quê? Porque de uma forma ou de outra lesionou o modelo organizador biológico e vai ter consequências na vida futura, ok? Então, a predisposição é justamente esse registro, esse dano que a gente causou, que está lá. Precisamos entender sobre isso para entender as causas da doença. É por isso que existem as cirurgias espirituais que conseguem reverter essa situação, porque você opera o processo que está no perispírito e não na matéria. Quando este passa para a matéria, já está densificado, tipo um tumor, então precisa se fazer a intervenção na matéria e no plano espiritual. Ok? E tem casos, por exemplo, que mesmo não tem como fazer a cirurgia espiritual, porque o problema já saiu do corpo perispiritual, já se densificou aquela energia e foi para o corpo físico. No corpo perispiritual já não existe mais, porém danificou o corpo material. Densificou, tirou. Por isso que a doença também é boa para o espírito, porque ele está expurgando, ele está tirando de si uma gama de energia nociva a sua formação. Eu falei sobre a questão dos registros que nós deixamos no sentido positivo e negativo. No sentido positivo, só para a gente entender, se você se formou em medicina, você é médico nessa encarnação, quando você desencarna, que você está na outra reencarnação, aqueles registros da medicina, da sua formação em médico, vão lhe acompanhar. Não que você vai chegar na outra encarnação sendo médico sem precisar de formação, mas, por exemplo, você traz em si todo o condicionamento, toda a predisposição para agir dentro dessa área. Um exemplo, nós vemos aí artistas, né, designers, eu posso citar um exemplo na família, eu tenho uma tia que é ótima decoradora, faz trabalhos assim, decora uma casa com um esmero que talvez nem certos profissionais que estão aí na área conseguem fazer, porque traz a predisposição de quem foi no passado, né? Então tanto a gente leva esses registros positivos, quanto a gente leva também os registros negativos. E a doença está focada nesses registros negativos, ok? Então, todo o processo de adoecimento do corpo físico é um processo espiritual, está no perispírito. Não que isso não cause, que não traga de uma forma assim para as pessoas dizer, então todas as doenças são espirituais. Não, a maioria das doenças estão na matéria, no sentido do vírus, mas a predisposição a elas estão no corpo perispiritual. Você só vai ter a doença, ou a doença só vai atingir você, né, no seu organismo, só vai atingir, né, vai agir se você tiver a predisposição. Você pode até contrair a doença, mas ela não vai agir, né, não vai haver danos
como foi no caso que eu citei do Covid, porque você não tinha predisposição no corpo perispiritual. Assim como o Covid, assim como a AIDS, assim como o câncer, tem pessoas que se curam do câncer e o câncer não volta mais. Tem pessoas que se curam do câncer e o câncer resiste e começa a surgir novamente. Por quê? Porque o registro que está no perispírito não foi retirado, não foi limpo. Através de boas ações, através de mudança de postura, através da mudança do pensamento, é que faz a limpeza desses registros. Mas não é só pensar positivo, é agir, ter uma vida, né, positiva, buscando realmente fazer a circulação dessa energia para ir limpando aos poucos aquele registro, porque não é uma coisa simples de se pensar positivo e a doença foi embora, não. Do mesmo jeito que a gente leva um tempo, né, adoecendo o corpo, tem que se levar um tempo também recuperando o corpo adoecido. Espero ter deixado dúvidas, porque as dúvidas abrem campos para as pesquisas e o aprofundamento. Por isso, que se quisermos realmente termos saúde, precisamos ter a mente sã para se ter o corpo são. Obrigado. Ouvinte, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Ouvinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, água fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus.
Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus.